Manual de correção da redação, grade específica. Qual a importância dessa aula? Tá? A gente já teve aula sobre as 5 competências, né? Os 5 manuais, né? Revisando pela última vez. Né? Espero que a gente não precise voltar nos manuais novamente. Ainda que durante as aulas, durante as correções de redação, a gente mencione as competências porque elas norteiam as correções de redação e, obviamente, eu vou nortear a nota de vocês no dia da prova, né? Isso vai definir, obviamente, a nota de vocês na redação também. Mas a importância, né? A importância dos manuais, né? Primeiro, tá? Entender de fato como um corretor Enem corrige a prova, tá? Entender como o corretor corrige essa prova. Segundo, como você, aluno, como você, aluna, pode, a partir desse conhecimento de como o corretor corrige a prova, como vocês conseguem se preparar melhor para essa prova, né? Porque a prova do Enem é um recorte muito pequeno, né? No dia, né? A redação do Enem ali no dia é um recorte muito pequeno de um processo gigantesco, de um processo extenso, de um processo complexo, que é a formação de vocês, escolar, desde lá do prezinho. Como assim, desde o prezinho? É quando vocês começaram a ser alfabetizados, né? Muitos, inclusive, têm processos de alfabetização dificultados por N motivos, e isso acaba influenciando, né? Por exemplo, numa norma culta, que é a competência 1, né? O manual 1 que a gente viu. Então, primeiro, entender esse processo, como é que os corretores trabalham, né? E como vocês podem a partir desses manuais que foram disponibilizados para os corretores, né, na preparação deles, como é que vocês podem trabalhar. E claro, deixar bem nítido, sem dúvidas de como a nota é dada em cada uma das 5 competências, né? Norma culta, tripé do texto, depois, né, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa do ponto de vista, depois, mecanismos coesivos, mecanismos linguísticos necessários, né, para construção da argumentação, e depois a proposta de intervenção. São as 5 competências, os 5 manuais. A gente já teve aula desses 5 manuais, então hoje a gente vai para o resumo. Com as grades específicas. E eu quero que vocês levem as grades específicas, a grade específica de cada uma dessas 5 competências, tá? Entendendo como o corretor corrige a prova, entendendo ao longo do percurso o que vocês devem buscar em cada um desses 5 itens para, dentro do possível, buscar os 200 pontos em cada uma das 5 competências. Eu sei que eu sou um pouco chato em relação a essas competências, talvez vocês já estejam cansados com isso, mas prometo, a partir de agora, falar menos sobre isso e a gente vai buscar melhorar em outros aspectos até a data da prova, principalmente com as correções de redação de vocês e as correções de redações 1000. Tá? Vamos lá? Vamos dar seguimento. Como a redação será avaliada? Esse é um retrato da cartilha de 2019. A cartilha do participante, a cartilha que geralmente o Enem lança anualmente. Né? Matriz de referência para a redação da competência. Aí eu coloquei uma seta e botei grade específica da competência. A gente já conversou sobre isso nas aulas de manuais, né? Mas o que nós temos nessa cartilha, né, de 2019, de 2020 e nos outros anos anteriores também, geralmente as cartilhas são anuais, né? Nós só tínhamos referência dessa matriz de referência, né, da competência, né, o número da competência e as pontuações de uma forma generalista, né, e não de uma forma objetiva como a grade específica da competência. Eu acho que o grande ganho desses manuais foi a claridade da grade específica da competência, ou seja, eu sei que o último nível, né, nível 5 da competência, 5, é a proposta de redação detalhada e articulada de discussão. Eu sei que é isso. Mas o que isso significa de fato para o corretor? O que ele busca como uma proposta detalhada? Qual é a diferença do nível 5, que é uma proposta muito bem detalhada, para o nível 4, que é uma proposta bem detalhada? Qual é a diferença do muito bem para o bem? Então,
Esses pequenos detalhes que antes ficavam subentendidos na matriz de referência, que a grade específica deixa muito claro, tá? Que nós tínhamos, né, antes, era isso aqui, tá? Nós tínhamos que a competência 1 é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, e dentro dessa cartilha a gente tinha, né, do nível 0 ao nível 5, tá? Todos os níveis, variando de 40 em 40 pontos, 0, 40, 80, 120, 160, 200 pontos para cada uma das 5 competências, né? 2, o tripé do texto, né? Compreender a proposta de redação é o primeiro passo, através da leitura atenta do comando de redação, e a gente já falou em outra aula como é que se faz a leitura atenta desse comando de redação, né? Dividindo ele em geral em 3 aspectos, de 2 formas, né? Eu tenho a indicação argumentativa, eu tenho o eixo central do comando de redação e tenho a localização geográfico-temporal, né? E eu posso dividir esse comando de redação, né, em eixo temático, em assunto e em tema. Não vou aprofundar a discussão hoje, a gente já falou sobre isso em outro momento. Tá? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento, isso que a gente chama de repertório sociocultural produtivo. A gente já teve aula sobre estratégias argumentativas, uma das principais aulas que a gente teve. Né? Considero aquela aula bastante importante, porque a base do texto de estratégia argumentativo é como é que vocês articulam esse repertório, né, sociocultural, que a gente vai ver daqui a pouco, né, o que que eles buscam nesse repertório é que ele seja estimado, pertinente e produtivo, né, e como esse repertório é articulado com, né, o limite estrutural do texto dissertativo argumentativo em prosa, que é através do conhecimento desse tema e através desse repertório, como você articula a sua tese, que é a opinião forte de vocês referente ao problema que é dado, com 2 argumentos, em geral, consistentes em tópicos frasais. Né? E quando eu comento sobre tópico frasal, eu lembro que a gente já trabalhou também os tipos de tópico frasal, né? Declaração, né? Definição e divisão, as 3 formas principais, e a gente pode buscar também causa, consequência, campo e confronto argumentativo para fazer um bom tópico frasal de início de desenvolvimento 1 ou 2. Competência 3, né, que é as 4 palavras-chave vezes 2, selecionar, relacionar, organizar, interpretar, informações, fatos, opiniões e argumentos na defesa de um ponto de vista. Isso aqui pode estar desde o brainstorming de ideias, na leitura do comando de redação. Teve outra aula, né, que a gente teve esse ano, que foi os passos da redação. O primeiro passo é óbvio, a leitura atenta do comando de redação, palavra por palavra. Depois dessa leitura atenta, né, que é a base ali, por exemplo, da competência 2 na compreensão da proposta, né? Depois dessa leitura atenta, a gente vai buscar palavras-chave, né, sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse comando de redação, para este tema. Né? Fazer leitura dos textos motivadores, né? Interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Essa interpretação não é só do brainstorming de ideias, que seria o próximo passo, né? Realizada a leitura atenta dos textos motivadores, da coletânea dos textos de apoio, realizar um brainstorming. E a partir desse brainstorming, sim, selecionar, relacionar e organizar todas essas informações, fatos, opiniões, argumentos na defesa do ponto de vista. A tese de vocês, a opinião sobre aquele problema que é dado no dia da prova, ela antecede isso. Porque se eu perguntar, né, se eu falar para vocês, nós temos esse problema X, qual a opinião de vocês? Vocês já têm uma opinião sobre isso. Vocês têm uma inclinação a determinados temas e a determinadas opiniões, né? Depois, né, dessa opinião, dessa tese clara, opinião forte, vocês vão buscar o quê? Solidificar essa opinião de vocês. Léo, eu penso isso. Tá, você pensa isso por quê? Os porquês são os argumentos, e esses argumentos estão solidificados em num repertório sociocultural produtivo, em estratégias argumentativas, né? Que no dia da prova vocês vão fazer através de um brainstorming de ideias. Vocês vão colocar todas as ideias que vierem numa grande chuva de ideias no papel e depois né, vocês vão selecionar quais dessas ideias do brainstorming vão para a redação.
Vocês vão fazer o rascunho, que não é obrigatório, ele é opcional. Eu recomendo que vocês façam, sim, mas ele não é obrigatório, porque os corretores não vão ter acesso ao rascunho de vocês, né? Recomendo que vocês façam um distanciamento temporal, né? Distanciem um pouco aquela folha, né, do que vocês vão passar de fato para a hora da prova. Né? Façam algumas questões, vão ao banheiro e depois façam novamente a leitura daquele rascunho e verifiquem se há algum erro, né? Não só um erro de norma culta, competência 1, mas o erro dentro das outras competências. Façam a revisão daquele rascunho das 5 competências. Né? Vocês vão fazer a releitura disso, a releitura do texto, e aí vão passar para a folha oficial, evitando trocas, né? E evitando rasuras. Aí são os 10 passos, mais ou menos, os 10 passos que a gente combinou, né, para uma boa redação. Né? Só para fechar as competências aqui, a 4, os mecanismos linguísticos, a gente já teve aula sobre diversos coesivos, né? E a 5, proposta de intervenção, a gente falou de uma forma bem abrangente, né? Mais de uma hora de aula ali no manual da competência 5 sobre proposta de intervenção detalhada e articulada discussão relacionando aos direitos, né? Respeitando os direitos humanos. Mas como eu falei, essa matriz de referência não basta. Eu quero que vocês vejam as grades específicas. A gente já viu nas aulas as grades específicas, mas hoje o objetivo é resumir. Então vamos lá. A redação do Enem, reforçando, quer que vocês apresentem o tema, e a gente já teve aula sobre estratégias introdutivas, né, as diversas formas de iniciar um texto, que vocês tenham uma tese clara, com argumentos fortes, em tópicos frasais, e apresentem uma proposta de intervenção. Em geral, o tema do Enem é um tema de ordem social, científica, cultural, política. Ordem social, científica, cultural, política. A gente mencionou também em outra aula que eu costumo dividir, né, em alguns eixos temáticos, 11 eixos temáticos, né? Saúde, educação, né, cultura e outros. Eu fiz essa aula no Enem do ano passado. A gente escolheu temas dentro dos eixos temáticos. Esse ano a gente vai fazer uma também. Mais perto do Enem a gente vai fazer essa aula. Por enquanto, qual é o objetivo? Por enquanto é que vocês tenham uma solidez nessa base teórica e agora aprofundem com os textos 1000 e com correções textuais. Tá? Vamos lá, então. Tá? De forma bem simplificada, o que eu quero que vocês levem das 5 aulas de manuais, né, que foram aulas mais detalhadas em relação a como o corretor recebe o treinamento para a correção dessas redações. Vamos começar pela competência 1, a primeira competência, que fala sobre norma culta, né, o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso é o que aparecia nas cartilhas, né, que eram disponibilizadas, né? São sempre 6 níveis, em que o nível 5 é o principal nível, né? É o nosso objetivo, os 200 pontos. O nível 0 é, claro, nota 0, o nível 1, nota 40, o nível 2, nota 80, o nível 3, nota 120, o nível 4, nota 160, o nível 5, nota 200 pontos. Eu espero que vocês fiquem preferencialmente no nível 4, no nível 5, em todas as competências. Até porque se vocês ficarem com o nível 4 em todas as competências, vocês tiram 800 pontos. Tá? É claro, nosso objetivo aqui é mais de 900. Vamos focar no nível 5 e depois dar os outros. Nível 5 demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita serão aceitos somente como excepcionalidade, quando não caracterizam incidência. Domínio excelente. Olha a diferença para os outros níveis. Domínio bom, domínio mediano, domínio insuficiente, domínio precário, demonstra desconhecimento. Qual é a grande dúvida? O que essas palavras significam? O que é precário? O que é insuficiente? O que é mediano? O que é bom? O que é excelente em relação a esse domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? O que são, né, o que é excepcionalidade nesses desvios? O que são poucos? O que são alguns desvios? O que são muitos desvios? O que são desvios frequentes? Então, o objetivo, né, da grade específica é esse, tá? É a gente delimitar esses descritores, né? Então, vamos ao nível 5 ali, nota 200 na competência 1.
Demonstra estrutura sintática excelente, no máximo uma falha e no máximo dois desvios. Portanto, né, o que antes nós tínhamos como demonstra excelente domínio, né, e blá blá blá, sequência dessa competência aqui, desse nível aqui dessa competência, a gente agora sabe que estrutura sintática excelente exige no máximo uma falha dessa estrutura sintática e no máximo dois desvios. O nível 4, estrutura sintática boa e poucos desvios. 3, regular e alguns desvios. 2, deficitária ou muitos desvios. E 1, deficitária com muitos desvios. E 0, estrutura sintática inexistente. Ainda assim, vocês vão me perguntar, ainda aqui há, não está bem definido a quantidade, né? Então, aqui, ó, eu queria deixar mais claro em relação aos desvios, tá? Estrutura sintática excelente, estrutura sintática boa, estrutura sintática regular, estrutura sintática deficitária. Tanto no nível 1 quanto no nível 2, a estrutura sintática é deficitária. O que acaba sendo, tá, pessoal, uma dificuldade em relação a esses desvios, né? O que o Enem caracteriza como desvio, né? Então, há 4 tipos de desvios: convenções de escrita, gramaticais, escolha de registro e de escolha vocabular, tá? E vocês podem errar nesses 4 níveis de desvios. Nesses níveis de desvios, e ali tem a quantidade dos desvios. Qual é o nosso objetivo, portanto, mirando o nível 5, estrutura sintática excelente, com no máximo uma falha e no máximo dois desvios. Quais seriam esses desvios? Ó, por exemplo, acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas, minúsculas, separação silábica em relação a convenções de escrita, regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes crase, relações gramaticais, escolha de registro, informalidade e marca de oralidade, né? E a última, escolha vocabulário, que são escolhas lexicais imprecisas. Eu acho que das 5 competências, a mais detalhada em relação aos desvios. Em relação aos desvios, né? Desse jeito é, de fato, a competência 1. Vamos dar seguimento aqui nas outras competências, que vocês vão ver que, de fato, a competência mais criteriosa em relação à quantidade é a 1. A 2 é o nosso tripé de texto. Né? Compreender a proposta, primeira etapa. Segunda etapa, aplicar os conceitos das várias áreas do conhecimento, que o Enem chama de repertório sociocultural, que a gente vai ver na grade específica que ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo, que era algo que essa matriz de referência não nos demonstrava dentro dos limites estruturais do texto interativo em prosa, certo? O nível 5, nota 200 nesse nível, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto interativo. Tá, o que isso significa, né? O que é argumentação consistente? O que é o excelente domínio? Qual a diferença do excelente domínio para o bom domínio, para o domínio mediano, para o domínio insuficiente, para o domínio precário? Então, aqui, nosso objetivo, nível 5, então vamos lá, abordagem completa do tema. Vocês só vão conseguir fazer a abordagem completa do tema assim como eu falei no início da aula, se vocês fizerem a leitura atenta do comando de redação. Nessa leitura atenta, dividir ele em eixo central, em uma indicação argumentativa, uma localização geográfica e temporal, dividir em eixo temático, assunto e tema, fazer as duas divisões em 3 aspectos, né? E, óbvio, fazer leitura atenta dos textos motivadores, porque os textos motivadores, eles nos dão 2 coisas. Você lembra qual das coisas? Eu acho que vocês não vão lembrar, então eu vou repetir. Primeira coisa, o texto motivador, a coletânea, né, os textos de apoio das redações, sejam em simulados ou seja no dia da prova, nos mostra o caminho a seguir, então, mais ou menos, nos mostra a posição de quem fez toda aquela coletânea, né, a banca, o que a banca espera que tu escreva, tá? Ah, Léo, mas pode aparecer um texto ali de apoio, geralmente são 4, né, mas ano passado foi 3, né, em 2020, a prova foi feita em 2021, mas o Enem em 2020 foram 3 textos motivadores em transtornos mentais, né? Questão do estigma associado às doenças mentais, vieram 3 textos na coletânea, e no outro ano haviam 4 textos. Tanto que nas aulas de repertório, né, que eu estou postando semanalmente, e que vocês estão tendo acesso aqui no nosso canal,
eu coloco 4 textos motivadores, né? Nas folhas que eu estou mandando para vocês semanalmente, vocês têm 4 textos, né? 4 subtextos dentro da coletânea. Então, essa leitura atenta desses 4 textos que eu envio, uma coisa, mais ou menos indica um caminho a seguir, né? Ou, aquele autor tem uma opinião divergente do que a banca espera, ou do senso comum, né, diante daquele problema, tá? Pode ser que essa ideia seja divergente, seja contrária, né? Ok. Mas além desse caminho a seguir, o texto ele diz o que de preferência vocês não vão utilizar como repertório, né? Então, um exemplo que eu sempre dou nesse sentido digamos que cai um artigo da Constituição, né, que tem um artigo da Constituição específico ali. Eu não recomendaria que você usasse aquele artigo específico no texto de vocês, né, copiando o repertório ali, tá? Até porque ali, ó, já partindo para o final ali do nível 5, ó, 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária. Quais são as 3 partes de um texto, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, nenhuma delas embrionária. Ou seja introdução, seja desenvolvimento, seja conclusão, elas têm que estar por completo o parágrafo realizado, né? Sem parágrafo frasal. O que é um parágrafo frasal? É fazer todo o parágrafo ali, sem ponto, uma frase única. E o repertório legitimado, ou seja, o que é o repertório legitimado? Legitimado em outra área do conhecimento, só que não basta, ele tem que ser pertinente. LP, legitimado, P de pertinente, tem que pertencer à discussão temática. E produtivo, vocês têm que fazer o link, né, desse repertório que é legitimado e que é pertinente de forma produtiva. Isso é o que diferencia um nível 5 dos outros níveis, né? Por exemplo, no nível 4, o repertório ele é improdutivo. Ou seja, vocês podem até ter repertório no texto, mas vocês não fazem a conexão. Na nossa aula de introdução, momento e conclusão, na nossa aula que resume as 3 partes do texto, o que eu falei para vocês? Depois da estratégia argumentativa, né, que vem depois do tópico frasal. Então, tópico frasal, estratégia argumentativa. Depois é necessário um comentário, é necessário uma analogia, é necessário uma expansão, é necessário blá, 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 blá. Porque não basta vocês dizerem que vocês sabem algum autor específico, qual é a relação deste autor específico com este tema. Isso é muito importante, por mais que seja bobo, já que eu repito isso tanto, porque muitos alunos têm conhecimentos ótimos, excelentes, dominam várias áreas do conhecimento, mas eles não relacionam essas informações com a temática. E esse aluno aqui, por mais que ele tenha um grande conhecimento, ele está pecando grave aqui nessa competência, né? E as diferenças ali, ó, né? As diferenças nos níveis aqui, ó, nível 3, nível 4, nível 5, é baseado no repertório, ó. Olha ali no nível 3, repertório baseado nos textos motivadores, como eu falei. Eu espero que vocês saiam do texto motivador, que vocês tragam um repertório externo, né? Ainda o repertório não legitimado em alguma área do conhecimento, ou ainda um repertório que pode até ter legitimado, mas que não é pertinente ao tema. Às vezes os alunos forçam algumas citações, forçam algumas estratégias introdutivas ou estratégias argumentativas que não têm relação direta com o tema, mas ele quer mostrar que ele sabe alguma coisa e não consegue fazer articulação. Ou aquela citação não tem nada a ver mesmo com o tema. Quando eu falo citação, né, em geral vocês pensam em citação de obra ou autor, né, mas se falar qualquer estratégia, tá? Vamos agora para a terceira matriz de referência e, na sequência, a terceira grade específica, tá? Aqui é o tripé do texto, né? Aquelas 4 palavras-chave vezes 2. Olha o nível 5, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa do ponto de vista. O que a gente se perguntava? Tá? O que quer dizer esse consistente e organizado? O que quer dizer este autoria? Né? Porque o 4 fala de forma organizada só. O 3 fala limitado ao texto motivador, né? O 2 de forma desorganizada ou contraditória, limitado aos argumentos dos textos motivadores. O nível 1 incoerente, né? E o nível 0 sem uma defesa de ponto de vista, não relacionado ao tema, essas informações, fatos e opiniões, né? O que isso quer dizer? Vamos de novo para a grade específica, né? Levem isso com vocês. Primeira coisa,
Tá? Plano de texto estratégico. Eles querem que vocês tenham um plano de texto, um projeto de texto. O que é isso? É o que eu já falar lá no passo a passo da redação, quando vocês delimitam o que vai na introdução, no desenvolvimento e da conclusão, quando vocês fazem um brainstorming de ideias e quando vocês selecionam, relacionam, organizam e interpretam aquilo tudo. Uhum. Quando vocês têm algumas ideias de como começar algumas frases, como dar seguimento a essas frases, alguns articuladores, chavões, né? Articuladores que vocês, lendo alguns textos mil, vocês veem que os alunos geralmente repetem esses articuladores. Não estou dizendo que vocês têm que copiá-los, mas estou dizendo que é uma base. E desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, ou seja, não só na introdução, não só no desenvolvimento, não só na conclusão. O texto tem que estar como um todo organizado. Competência 3 fala, em geral, da organização do texto, certo? Se eu precisasse resumir em uma palavra, organização do texto. Tá? Inclusive, numa das imagens, vocês devem lembrar daquela imagem do scanner da prova, como os corretores recebem, né, numa pastinha as redações, embaixo, né, isso é uma foto mais antiga, mas dizia, competência 3, sabe como eles resumiam essa competência? Organização do texto. A primeira era a norma culta, a segunda eles colocavam como compreensão do tema, mas não é só compreensão do tema, né, já que é um tripé. A 3 eles colocavam como, né, organização do texto, a 4 sobre coesão e a 5 proposta de intervenção, né. Então, a competência 2, se eu precisar resumir em uma palavra, é organização do texto. Organização. Tá? Aí vocês podem ver que os outros níveis, eles têm, ó, poucas falhas, algumas falhas, muitas falhas. Desenvolvimento de maior parte, desenvolvimento de algumas partes. Vamos para 4 aqui, ó. 5, articula bem as partes do texto e representa um repertório diversificado de recursos coesivos. Qual a diferença para o nível 4? Poucas inadequações. 3, com inadequações, articula de forma mediana, repertório pouco diversificado. 2, insuficiente, muitas inadequações, repertório limitado. 1, articula de forma precária e 0, não articula. Tá? Como é que é a descrição aqui da grade específica? Olhem as nível 5 novamente. Presença expressiva de elementos coesivos interparágrafos e intraparágrafos. Eu lembro que na aula do manual da competência 4 eu falei, pessoal, vocês precisam fazer coesivos interparágrafos e intraparágrafos, ou seja, intraparágrafos é interperíodos, é intraperíodos. Entre os períodos e dentro dos períodos. E, ou seja, mais somatório e mais raras ou ausentes repetições, mais e sem inadequação. Vocês precisam ter um repertório de coesivos que façam que vocês não repitam esses coesivos durante todo o texto. Vocês precisam buscar sinônimos desses coesivos. Né? Eu preciso ficar decorando as tabelas de coesivos, eu preciso saber todos os coesivos. Não, né? Pessoal, não. Precisa ter uma base. Né? Há alguns coesivos que a gente mais utiliza, a gente já trabalhou na aula de coesivos, né? Quais são os principais? Coesivos de somatório, somando ideias. Né? Por exemplo, além disso, além do mais, para além disso, soma-se a isso. Conectivos de contraposição, porque vocês podem colocar uma ideia e contrapô-la. Embora, ainda que, no entanto, porém, né? Vocês podem fazer uma concessão disso, né? Uma diversidade, uma contraposição. Vocês podem ter conectivos de segmento de ideia, né? Então, nesse sentido, nesse cenário, nessa perspectiva, nesse contexto, diante disso, né? Vocês podem ter conectivos de alternação, ora, seja, quer, alternando ideias, seja por esse argumento, vírgula, seja pelo outro argumento, muito utilizado, por exemplo, no final da introdução. Uma outra classe de conectivos, e aqui eu não estou falando da classe, né, de preposição, de conjunção coordenativa, conjunção subordinativa, na classe de advérbios, na classe de pronomes, eu não estou falando especificamente, eu não estou entrando na gramática direta disso, eu estou falando dos conectivos com base nas suas ideias, o que eles expressam.
Lá na conclusão, se a gente sabe que a estrutura de um bom detalhamento de proposta, que agora é a próxima, né, a próxima competência e última, se eu sei que tem que ser detalhado, né, quem vai fazer o quê, como e para quê, mais o detalhamento de uma das partes, se exige um par, eu sei que um conectivo necessário intraperíodo, né, ou intraparágrafo, como vocês preferirem, é o para quê, a fim de, com o objetivo de, com a finalidade de. Se na aula de introdução, desenvolvimento e conclusão a gente falou que no desenvolvimento a gente tem o tópico frasal e os corretores do Enem gostam em primeiro lugar, em segundo lugar, é importante mencionar em primeiro plano, é importante mencionar em segundo plano, é importante mencionar de início, é importante ainda. Esses conectivos de localização são bem aceitos pelo corretor. Conectivos interparágrafos está exposto aqui ó, de forma explícita. E depois disso, vocês vão fazer uma estratégia argumentativa, que vocês vão trazer uma conformidade, um segundo, um de acordo com um determinado autor, ou obra, ou filme, ou dado, ou pesquisa. Então, você já tem o conectivo pronto. Se vocês vão fazer uma analogia disso, vocês sabem que vocês vão utilizar um nesse contexto, um nesse sentido, além disso, né, dessa forma, desse modo. Os conectivos conclusivos são importantes para fechamento de parágrafo, né? Seja de introdução, seja de desenvolvimento, seja de conclusão. Logo, portanto, por isso, com base nisso, diante disso, né? Conectivos de consequência, né? Então, com base em tudo isso que eu falei, por consequência, por conseguinte, com resultado, como resultado. Então, aqui, ó, eu não estou dando uma aula aqui de competência 4, não estou dando uma aula de coesivos, eu estou dando ideias de coesivos, que vocês podem se preparar previamente tendo ideia desse grande frase, de período, de parágrafo, certo? Então, essa é a ideia, tá? É claro, né, jamais tratar o texto em monobloco, né, fazer um bloco único, um texto, é um desenvolvimento gigantesco, com muitas linhas, faça uma divisão, né? Eu até não comentei aqui, mas o título é opcional, né? E a quantidade de linhas por parágrafo, mais ou menos, existe um padrão. Se vocês têm até 30 linhas e dividirem isso por quatro parágrafos, né? Introdução, D1, D2, conclusão. Vocês têm mais ou menos dividido 30 por 4. 7 vezes 4 é 28. 8 vezes 4 é 32. Então, 24 a 30, 28 a 32 linhas, né? Com uma base de 7, 8 linhas por parágrafo. Os parágrafos mais, outros menos, mas a gente tem uma coesão de linhas, digamos assim, né? E aqui a última, para fechar aqui esse breve resumo que eu estou dando das aulas que a gente teve no primeiro semestre, né, das competências, que é o nosso grande referencial para obtenção de nota, que é o que importa, né? A gente pode ficar falando aqui muitas coisas sobre redação, mas o que vai aprovar vocês em redação ou com a notinha lá para entrar pelo SISU, quanto vocês pontuarem na redação. A gente tem, na matriz de referência da competência 5, que é a característica da redação do Enem, elabora muito bem a proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema e articular a discussão desenvolvendo no texto. A gente sabe, né, eu já dava aulas assim, bom, o que é conclusão detalhada? Bom, se eu tenho que fazer uma proposta de ação, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter quem vai fazer essa ação, como é que vai fazer essa ação, para que vai fazer essa ação e tentar detalhar isso, né? É o que a gente chama de 5 elementos válidos, que a grade específica trouxe. São 5 elementos válidos. Repetindo. Primeiro, a ação. Depois, o agente. Modo, meio, efeito e detalhamento. Os outros níveis, ó. 4, nível 4, 4 elementos. Nível 3, 3 elementos. Nível 2, 2 elementos, né? Um tangenciamento do tema. Se tangenciar o tema, né, já é critério na competência 2, né? Compreender a proposta, mas se tangenciar o tema, ou apenas elementos nulos, ou elemento válido, já é nível 1, né? Ausência de proposta, é claro, nível 0. Não apresenta proposta nível 0, apresenta proposta de intervenção vaga precária relacionada apenas ao assunto 1. Importante aqui também, né, destacar, ó, que é articulada a discussão. Vocês têm que articular a proposta de intervenção relacionada à discussão do texto, né? Bom, tópicos frasais baseados nesse problema de tópico frasal 1 e tópico frasal 2, bom, eu preciso tentar solucionar isso. Talvez eu não vou solucionar, mas preciso intervir, né? Então, queridos, queridas, meus caros, minhas caras,
espero que as aulas desse primeiro semestre tenham ajudado, né? Espero que tenham auxiliado um pouco nesse processo. Essa aula aqui de manual de correção na grade específica, né, ela é um pequeno resumo dos principais pontos das 5 aulas de manuais, que eu já disponibilizei para vocês podem assistir quando vocês quiserem. E ele é um grande resumo do material disponibilizado pelo INEP e pelo MEC em 2020, com base no programa para os corretores de 2019, né, material disponibilizado pela primeira vez em 2020. Né? E esse material disponibilizado em 2020 vai guiar as nossas preparações nos próximos anos. A não ser que eles lancem o novo, né? Mas, por enquanto, não há modificações. O Enem mantém aí desde, enfim, suas primeiras aplicações, né? Já pedia dissertação. O novo Enem, né? O novo Enem ali a partir dos anos de 2010 ali. A primeira vez que eu fiz a prova do Enem foi em 2012. Então, faz um tempinho, né? E a prova de redação se manteve, a dissertação argumentativa, que é um texto bastante previsível, né? A gente está fazendo algumas previsões aqui, né, que vocês podem replicar. E ele é um formato de texto tão previsível que alguns alunos fazem o texto antes de chegar no dia e conseguem ir bem. O aluno já chega com o texto preparado. Os tais os modelos, os tais os moldes. Às vezes não moldes generalistas, assim, tem algumas ideias, né, que eu tenho algumas ideias, assim, como eu posso escrever isso. Mas alguns alunos chegam com o texto pronto já, com a citação pronta, né, com a introdução toda pronta. Às vezes muda só uma linha, né? Cara, a conclusão é mais difícil de copiar, né, previamente, mas ainda assim, olha, é possível. E esses alunos acabam indo bem até. Né? Mas aqui é outra discussão que a gente já teve em outros momentos. Vocês precisam aprender a escrever não só para o Enem, mas para a vida de vocês. A gente tem muita dificuldade no Brasil de entender a importância da escrita e da leitura, né? A importância da escrita e da leitura. Então, espero que... Bom, a gente está falando de Enem, sim. A gente está falando de ingresso no ensino superior, sim. A gente está falando da importância desses manuais, sim. Mas, para além disso, né? Como a gente falou também, né, no início aqui, antes de iniciar a aula, quando eu estava conversando com vocês, a faculdade é um período da nossa vida, né? Período importante, sim. Mas passaremos por esse momento e ficam algumas coisas, como, por exemplo, né, espero que fique com vocês isso, né, da importância do estudo da língua portuguesa e a importância de vocês se comunicarem minimamente bem, saberem escrever minimamente bem, seja qual for o tipo de texto. Claro, a gente está trabalhando aqui de dissertação argumentativa porque é o que é exigido de vocês, né? Não é o único tipo de texto, claro que não, mas eu acho que ele é um texto que, se vocês dominarem bem ele, vocês conseguem se dar muito bem em diversas áreas de escrita, né? Então é isso. Espero que tenha ajudado esse pequeno resumo. Vamos conversar, bater um papo.